É isso, Samuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham na tela da Record Guaíba. Nós falamos sobre um tema que é muito importante nessa época do ano, né? O frio chegou já no Rio Grande do Sul, a gente está falando aí de neve na região da Serra e agora a gente tem essa previsão então de temperaturas muito baixas, as pessoas procuram formas de se aquecer dentro de casa e dentro dessas possibilidades a gente tem as lareiras ecológicas e elas acabam infelizmente provocando alguns acidentes quando não tem o uso adequado, o uso correto, né? A gente falou, inclusive o senhor mencionou sobre a questão envolvendo o zagueiro Lúcio, que teve 18% do corpo queimado. A informação é de que foi um acidente com esse tipo de equipamento. Então hoje a gente vai mostrar aqui na tela da Record Guaíba como utilizar esse equipamento de forma segura, evitando os riscos, tomando todos os cuidados necessários. No ano passado, foram 276 ocorrências envolvendo aquecedores no Rio Grande do Sul. Em 2025, nós já temos 36 ocorrências por esse tipo de situação. E o frio está recém chegando ao estado, então é uma preocupação grande, sim. O Tenente Silveira gentilmente nos atende, ele que é aqui da Academia do Corpo de Bombeiros Militar. Obrigado por nos atender, Tenente. É um tema que a gente tem que falar sobre nessa época do ano. As ocorrências, elas acontecem com frequência. Como é que o senhor avalia essa questão? Boa tarde novamente, obrigado por nos receber. Boa tarde, Eduardo, Samuel e telespectadores da Record. Bom dia. Então, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul reconhece a necessidade que as pessoas têm de buscar conforto térmico. E os aquecedores, eles são uma alternativa, especialmente no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que as pessoas devem usar ele dentro das normas técnicas e não sendo imprudente. Então, por isso que nós orientamos para que ocorrências como essas que já aconteceram, que tu citou, venham a ocorrer de novo. Então, por isso nós damos as orientações necessárias. Bom, vamos ter essas orientações. Então, a gente separou, inclusive, o material. Deixa eu mostrar primeiro antes, ó. A gente tem um modelo de aquecedor bem conhecido, né? O modelo elétrico, conecta na tomada. Enfim, não é esse que a gente vai falar hoje, mas a gente trouxe também, que é uma das opções que o pessoal usa em casa. A gente tem aqui a lareira ecológica, né? A gente está com ela aqui, ela está vazia nesse momento. A gente trouxe o álcool, que vai servir como a base para que ela seja ligada, e aqui também os fósforos. Tenente, vou deixar com o senhor então para a gente mostrar como fazer o uso correto e mais seguro, assim. Que cuidados a gente precisa ter e como que a gente pode fazer para acender essa lareira e usar ela da maneira mais adequada e segura possível? Então, o que a gente quer evitar são incêndios, né? Então, incêndio é fogo fora do controle humano que causa destruição ou ameaça à vida humana ou patrimônio. E uma premissa do fogo é que são 3 requisitos: o oxigênio, que está sempre presente no ar, o calor, que é a energia de ignição, e o combustível. Nesse caso aqui, o combustível adequado é o álcool 70%, tá? Então, eu já ressalto para não usar um álcool mais puro, né? E especialmente o álcool veicular. Que ainda que as pessoas usem porque ele dá uma potência maior à lareira, ele é muito mais perigoso. Então, a escolha pelo combustível adequado é uma das premissas. Álcool 70%. Até porque esse outro tipo de álcool que o senhor mencionou acaba trazendo chamas mais altas, mais perigosas. Sim, são 2 fatores. Ele tem um poder calorífico maior, né? Então o aquecimento vai ser maior, mas é mais fácil de perder o controle. E esses outros álcools, eles desprendem mais vapores combustíveis. E o risco do líquido combustível, nós estamos aqui diante de um combustível classe B, que é os líquidos combustíveis. Eu já faço a ressalva de que se for usar um extintor, tem que usar um extintor classe B. Então, os líquidos combustíveis desprendem vapores combustíveis. E esses vapores é que causam explosões. E a explosão é uma combustão de alta velocidade. Então, o adequado é o 70%, que ele vai promover o aquecimento que as pessoas precisam e, ao mesmo tempo, que é mais difícil de perder o controle. Como é que a gente faz, então, o uso dela? E primeiro, esse aqui é importante, ter o álcool certo. Então, o álcool 70% é o álcool que a gente trouxe aqui para fazer esse serviço. Então, essa lareira aqui, ela está totalmente resfriada, tá? Então, eu posso, nesse momento, manipular o álcool, abrir o recipiente e despejar ele aqui, que eu não tenho risco de perder o controle da combustão, né? Então, sempre fazer com ela fria, sim. O ideal, tá? Por quê? Porque tem a questão da recarga. Isso. Boa. Se ela estiver acesa, eu não devo recarregar com ela acesa. Se nós tivermos tempos aqui, se tiver interesse, Eduardo, nós podemos demonstrar como não fazer. Nesse momento eu estou demonstrando como fazer. Então, a lareira fria, eu vou recarregar ela e eu tenho que tomar cuidado para não me distrair e despejar fora. Porque se eu despejar fora,
eu posso perder o controle da combustão, tá? E eu coloquei uma quantidade aqui e eu verifico, eu acredito que já seja suficiente, tá? Então eu vou tentar acender ela e promover a combustão. Então, cuidando para não perder o controle, eu posso afastar, né, o combustível, o que for combustível, e eu já ressalto a importância de deixar ela num local isolado, né? Então, se eu deixar perto de uma cortina, dentro de um tecido, em cima do carpete, em cima de um tapete, perigoso. Eu posso também perder o controle, né? Então, por exemplo, um piso cerâmico de alvenaria, ele é o lugar ideal para eu promover esse aquecimento, se possível, né? Então já chama atenção também para as casas de madeira, né? Então as casas de madeira têm uma presença de combustível maior do que as de alvenaria, então o cuidado tem que ser redobrado. Até porque, por óbvio, né, a gente está falando de um aquecimento dentro das residências, então esses cuidados são fundamentais aí que estão sendo mencionados pelo tenente. Agora, está fazendo então o acendimento aqui dele. Um ponto que eu vou ressaltar também é que a gente, pegou, né? Ligou a lareira. Pegou. Temos a lareira ecológica já funcionando então, portanto, com as chamas agora. Até esse ponto, né? Até para o pessoal de repente pegar um fósforo até maior que o que a gente trouxe aqui, que é mais curtinho. Diga, Samuel, por favor. Uma dúvida ou um ponto para colocar no debate. O fogo produzido pelo álcool, né? A gente não enxerga ele como a gente vê o fogo da lenha, não é verdade? É mais difícil ainda. É isso, Samuel. O tenente já está mencionando aqui, um ponto importante, só antes da gente responder esse questionamento, de que é uma chama mais difícil da gente ver essa chama do álcool. Então a gente tem que dar uma certa insistida aqui para ela pegar. Nesse momento, ela até apagou de novo, será? Eu acho que apagou. O que acontece? Eu não coloquei álcool suficiente. Então eu garanto que, e eu sei que ela não está muito aquecida, eu garanto que ela não está tão aquecida e eu apago, tá? A gente apaga a chama por abafamento, ou seja, eu falei no início que dos 3 requisitos o oxigênio, né, o comburente, é um dos quesitos. Então, quando eu tiro o oxigênio abafando, eu terminei com a combustão. Então, nesse caso aqui, essa lareira aqui, a gente tem que conhecer o funcionamento dela, né? Então eu já percebi que com pouco álcool ela não tem um desempenho bom e demora para aquecer. Então eu vou carregar um pouco mais, com cautela. Samuel, vou pedir para tu repetir aquele questionamento, por favor, que daí eu já repasso aqui ao tenente. Era exatamente aquilo que o tenente falou, né? Que a chama do álcool, a gente não enxerga direito como a gente vê a chama num pedaço de lenha. Exatamente, é isso que a gente está observando por aqui, inclusive, né? Agora a gente tem um pouco mais de álcool já dentro dela, ela está tentando pegar aos poucos, né? Porque a gente está num ambiente aqui, inclusive, mais aberto, né? Um pouco mais frio. Mas eu acho que ela vai pegar agora, a gente está tentando fazer. Lembrando que são esses detalhes, né, que são muito importantes, os cuidados que a gente tem que ter na hora de acender ela, que esse ponto dela tá mais resfriada, a gente tem que ter esse cuidado já na hora do acendimento, colocar a quantidade certa do álcool, o álcool 70, já fizemos esse alerta importante para quem está ligando a TV agora, usar o álcool 70, evitar álcool, por exemplo, veicular, porque aí a gente tem uma situação de maior perigo para as pessoas. E aí fazer o acendimento com o fósforo. No caso, a gente está fazendo com esse fósforo que nós trouxemos aqui, que é um fósforo um pouquinho mais curto, né? Mas poderia ser aqueles fósforos mais compridos que trazem ainda mais segurança na hora de acender. Ela tá insistindo, né? Tá difícil hoje, né, tenente? O que acontece? Como hoje é um dia muito frio, então ela demora mais para pegar. Então eu tô recarregando ela aos poucos para mostrar que eu tô fazendo com cautela, né? Então eu vou ela não está pegando, então eu vou colocar quase todo o álcool que eu tenho aqui, porque a gente quer fazer a demonstração de como não fazer. Então, eu ressalto a importância que tem das pessoas conhecerem o seu equipamento, tá? Então, esse equipamento aqui, ele requer uma quantidade considerável de álcool, porque ele tem uma profundidade muito grande. Então, o álcool... E hoje está frio, né? Então... Hoje é um dia tá muito frio a sensação térmica, tá realmente bem gelado hoje. Agora eu acho que... agora ela pegou, ó. E tem um fator também que a gente está num local aberto, né? Então, dentro de casa, que não tem tanto vento, ela tende a pegar mais fácil. Então, por isso que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade. Mas agora pegou. Pegou, né? Agora pegou. A gente mostrou, então, o importante, todo o cuidado foi feito. Quando a gente percebeu que ela
não estava acendendo, fez a recarga com muita calma, com muito cuidado, sem fazer essa recarga com ela quente, né, e com o fogo aceso. Isso é um ponto fundamental, né? Não fazer a recarga quando ela está acesa, né? Sim, então, eu usei aqui quase 1 litro de álcool para fazer ela funcionar, né? Então, aquilo que eu falei já. Então, algumas lareiras ecológicas elas não precisam de tanto combustível. Essa aqui precisa de cheio e também tem um fator que a gente está no ambiente aberto, né? Então, uma casa fechada, não tenha vento, ela tende a pegar com mais facilidade. O aquecedor elétrico, a gente tem algum cuidado também que a gente deve tomar, tenente? Ele, claro, por óbvio, a gente não vai ter exatamente o combustível ali, a chama, mas evitar colocar em algum cômodo específico da residência também? Tem algum cuidado a respeito desse material? Então, assim como a lareira ecológica, o aquecedor elétrico, o usuário ele precisa atender às normas do fabricante, tá? Então, em relação ao equipamento elétrico, é interessante que ele seja certificado pelos órgãos, né, específicos, Inmetro. E além de ter aquele cuidado de não deixar muito perto de outros combustíveis em que o fogo possa perder o controle, as pessoas têm que cuidar também com o dimensionamento da sua rede elétrica, para que o equipamento não sobrecarregue as instalações da edificação. Então, por exemplo, se o plug do equipamento é de 20 amperes, deve-se utilizar uma tomada de 20 amperes e a rede, né, elétrica deve estar dimensionada para atender essa amperagem. Então, basicamente, atendendo às normas técnicas e às recomendações do fabricante e usando uma rede elétrica adequada para o equipamento. Perfeito. A gente ia até demonstrar a questão do que não fazer, assim, se a gente consegue acender ela mais uma vez, de repente tentar demonstrar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A Soldado Close, ela está devidamente equipada, nós vamos tentar causar aqui um erro, né? Então, intencionalmente, porque nós temos um ambiente controlado aqui, então eu vou acender ela normal, como eu acendi antes, e a Close vai recarregar com ela acesa para ver o que vai acontecer. E é possível que a gente tenha aqui uma explosãozinha, enfim, de forma que as pessoas vão ver o risco que é usado de forma inadequada. Então vamos deixar eles fazendo aqui, ó. Aí de perto. A Soldado Close está aqui, está chegando, ela está toda equipada, né? O repórter já saiu de perto junto com o cinegrafista. O que a gente vai mostrar agora? O que não fazer? A gente mostrou todo o acendimento adequado, com os cuidados, com ela resfriada, com o álcool correto, fazendo com todos os cuidados tomados. E agora a gente vai demonstrar o que não deve fazer. Uma vez que ela está acesa, ele vai acender agora ela de novo, não pode ficar tentando recarregar essa lareira. Ó. Acho que agora a gente até acendeu. Ó. Ela tá com chama. A gente vai mostrar agora, ó. Isso. Quando ela está acesa, é importante não se aproximar com o combustível, não se aproximar dela com o álcool. Então a gente vai demonstrar isso com cuidado. A Soldado está totalmente equipada. Ela vai mostrar ali. Olha só o que acontece quando ela coloca o álcool e faz essa tentativa de recarga. Imagina se ela estivesse ali mais perto, né? Que muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar a chama, entendem que ela não está acesa e acabam tentando fazer uma recarga e aí pode provocar um acidente. É nessas horas que pode... Olha só. Isso que pode acontecer. Então, isso que a gente está mostrando agora é o que não fazer com uma lareira ecológica. A gente está com distância e a Soldado aqui com todos os equipamentos de proteção para conseguir demonstrar isso para quem está nos acompanhando. Olha só. Olha o que acontece quando ela faz perto. Ó, imagina se uma pessoa vai recarregar a lareira ali perto com ela acesa. Pode causar essa situação. E agora a gente tem... até na mesa a gente tem um pouco ali também. Pode alastrar para cá, ó. Então... Deve chamar o tenente aqui mais perto. O álcool caiu na mesa. Isso poderia ser um risco, por exemplo, uma pessoa dentro de casa cai no chão, num tapete, possivelmente. Sim, pode perder o controle porque o calor da lareira mesmo pode aquecer o combustível que ficou despejado. Então isso pode causar o alastramento da chama e o incêndio. E sem falar o seguinte, aqui não explodiu, mas... tenta jogar de novo. O risco também, que ainda não aconteceu, é que o frasco pegue fogo e aí causar queimaduras na pessoa que está recarregando a lareira. Então o ideal é sempre que está nesse nível, jamais colocar o combustível. Então a gente pode fazer de novo como que deve ser feito, né? Então a gente vai abafar a chama. Agora ela está ligada, né? Está acesa, a gente vai abafar essa chama. Vai abafar a chama, tirando o comburente, né? O oxigênio. E aí a gente deixaria ela resfriar um período. E aí só depois disso recarregar ela de forma adequada à medida que o combustível vai sendo consumido. Tenente, muito obrigado por nos receber aqui. Agradeço também a Soldado que fez o teste com a gente.
mostrando exatamente o que acontece aqui, tomando esses cuidados, né? Tomando os cuidados a gente consegue fazer tudo certinho, sem riscos, e também quando a gente faz do jeito equivocado e pode causar esses acidentes. Lembrando, um alto número de ocorrências dessa natureza no ano passado. Esse ano já são 36 por queimaduras de aquecedores e agora o inverno chegando. Então, quem tem esse material em casa, agora seguindo as orientações, vai conseguir